no seu Seminário dos Múltiplos Saberes, em 15 de junho de 2024, tem a satisfação de apresentar um tema polêmico, com muitos temas aqui apresentados, que é uma reflexão sobre os fundamentos do Espiritismo, né? E a palestra ficará a cargo de Walter da Rosa Borges, né? E é esse assunto muito ligado à parapsicologia nas origens, né? O Espiritismo teve, né, a sua constituição, a Walter vai colocar no século XIX, né, por Allan Kardec, e ele vai apresentar aqui, né, algumas contradições até, né? Então, por favor, Walter, a palavra é sua. Quando precisar, você me diz para eu colocar aqui e compartilhar com todos o PowerPoint. Inicialmente, eu quero, mais uma vez, lembrar que eu nunca fui católico. A minha família é católica, eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, mas, na verdade, eu não era católico. Porém, um dia, um amigo meu me emprestou um livro, Parnaso do Além-Túmulo, psicografado por Chico Xavier. Na ocasião, eu rejeitei a leitura do livro, eu disse, olha, eu não acredito que eu vou ler. Mas num domingo que eu não tinha muito o que fazer, eu li o livro. O dia todo, à noite, eu terminei de ler. Eu fiquei realmente muito impressionado, porque naquela época eu me dedicava à literatura, né? Porque aos 16 anos eu fundei um Grêmio Cultural Joaquim Nabuco, escrevi até um livro sobre ele, e se reunia na sala de visita da minha casa. Era uma casa tão grande que a sala de visita cabia mais de 18 pessoas. Então, o que acontece? Como eu estava muito envolvido com literatura, conhecia os poetas portugueses, os poetas brasileiros, e quando eu li Chico Xavier, eu fiquei realmente impressionado. E daí foi um passo para me tornar espírita. Inclusive, o primeiro livro que eu escrevi, Introdução Paranormal, já tinha um ranço de espiritismo, e eu era muito conhecido nacionalmente, né, como espírita. Inclusive, esse livro vendeu no Brasil todo, inclusive na Argentina. Pois bem, depois de alguns anos, eu comecei a fazer algumas objeções ao pensamento espírita. E com isso, aos poucos, eu me afastei e definitivamente hoje. Tanto que hoje eu me tornei um livre pensador. Por isso, eu hoje vou apresentar justamente esse assunto que nós discutimos há muitos anos atrás, quando estávamos em nossa sede, na rua César Magalhães, e então vocês vão ver as contradições de Allan Kardec, posições assim, dúbias, e isso naturalmente me afastou do espiritismo. Algumas afirmações completamente inverossímeis. E vocês vão ver nisso que eu vou apresentar. Então, eu vou fazer o compartilhamento aqui. Deixa eu ver, o artigo já está aqui. Eu queria só que, ao compartilhar, que alguém me desse o quê? Miguel, Alexandre, Chagall, tá projetando. Estão vendo o slide? Tá sim, tá. Ó, eu vou colocar agora no modo exibição, para ficar melhor para todos, né? Pronto. Bom, aí o título é esse, uma reflexão sobre os fundamentos do espiritismo. Ó, tudo isso está baseado nos livros dos espíritos, né? Toda a coleção de Allan Kardec. Foi uma vivência muito longa,
eu fazia palestras aqui no Centro Espírita, na Federação Espírita Pernambucana, na Casa dos Espíritos, enfim, eu passei muitos anos, né, ligado ao Espiritismo. Muito bem, então vamos lá. O que é o Espiritismo? É o primeiro tópico. O que é que o Livro dos Espíritos diz? O Livro dos Espíritos em que se baseou Allan Kardec. A ciência, propriamente dita, é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. O que é isso? Por que é que a ciência é incompetente para se pronunciar sobre o espiritismo? Se o espiritismo é uma ciência, né, por que as outras ciências são incompetentes para se pronunciar sobre essas questões? E a interdisciplinaridade fica onde? Aí afirma os espíritos, no Livro dos Espíritos, o espiritismo não é da alçada da ciência. Se o espiritismo não é da alçada da ciência, não é ciência. Veja você, não é ciência. E como é que se diz que espiritismo é ciência, filosofia e religião? Se no Livro dos Espíritos diz que o espiritismo não é da alçada da ciência. Olha a primeira contradição. Então, vamos adiante. E diz aí o seguinte: o espiritismo é uma ciência, olha, falou que não é da alçada da ciência. E agora diz que o espiritismo é uma ciência que trata a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Ora, nenhuma ciência trata do mundo espiritual. Então, nesse aspecto, o espiritismo não é uma ciência, é uma metafísica. Então, diz adiante, o espiritismo é, antes de tudo, uma ciência. Olha, irmão, acontece. Não cogita de questões dogmáticas. Olha que confusão. Não é ciência e não cogita de questões dogmáticas e diz que é religião. Mas a religião é constituída por dogmas. Ora, se ela não cuida de questão dogmática, ela não é religião. E, ao mesmo tempo, diz que é ciência, diz que não é ciência. Aí, olha, Margarida, seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não da religião. Vejam quanta confusão. A contradição permanente. O espiritismo tem por fim combater a incredulidade e as suas funestas consequências. Desde quando um ateu tem funestas consequências? Fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ora, nenhuma ciência tem por finalidade combater a incredulidade. Tem cientistas que são espiritualistas, tem cientistas que são materialistas, e daí? Agora, outra coisa. O espiritismo é apenas uma simples doutrina filosófica. Na verdade, não é uma doutrina filosófica. É uma doutrina espiritualista, diferente. Bom, vamos lá. O espiritismo era apenas uma simples doutrina filosófica. Foi a igreja, lá vai a igreja pelo meio, foi a igreja que lhe deu maiores proporções, apresentando como inimigo formidável. Foi ela, enfim, que o proclamou religião. Ora, hoje há alguma dissensão entre católicos, espíritas, evangélicos? Não, não há. De maneira alguma. Vamos lá. Agora, o Livro dos Médiuns. O espiritismo é toda uma ciência, é toda uma filosofia. Não falou em religião. Devia ser o aspecto tríplice. Ciência, filosofia e religião. Mas o Livro dos Espíritos
esqueceu, e volta a dizer que a ciência contém negados que não era. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Ora, a filosofia não tem por finalidade o melhoramento moral da humanidade, nem muito menos a ciência. Ah? Pode ser a religião, mas olha, a religião perseguiu tanta gente. Ah? Quem conhece a história do catolicismo sabe como é bela a história do catolicismo. Na verdade, combatendo as religiões, aplicando torturas, incendiando pessoas. Então, beleza. Aí aqui a afirmação. Aplique o homem o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. É essencial. Não. Você pode ser uma pessoa moralista sem ser espírita. Até o ateu é moralista. Porque sou religioso e não ateu. O ateu é moral? O religioso é moral? Isso é preconceito. Agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Opa, tudo bom? É a ciência nova. O seu menino disse que terminou a pintura aí. Ficou boa, Val, tá tudo tranquilo. Ficou bom. Miguelzinho, A o teu parte tá interna aberto. também, da guarita, tá tudo certinho. Pronto. E ele levou as placas também para abrir o. O Espiritismo é a ciência nova. Levar hoje, sabe? Aí, Val, tiraram também os materiais, tudo, não foi? Tiraram tudo aí. Seu áudio está aberto, Miguel. Eu não consigo fechar ele. Mande buscar logo e tirar o que tiver, não vai ficar mais nada aí, Val. De resto. Bota na casa do cara que trabalhou. Foi na casa da Dona Edna, bota lá. Foi lá em casa, bota lá atrás. Foi lá na casa de. Entendeu? Para não ter, deixa bronca. Ela ainda disse a mim que a semana passada aí para ver aquela questão do. Pronto, ativei o mudo. Vamos continuar. Aqui. Vamos lá. Compartilhar novamente e a gente voltar aqui a. Pronto, vamos lá. Bom, agora vejam vocês. Ele diz o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova. Ora diz que é ciência, ora diz que não é ciência, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis. Nem na ciência existe prova irrecusável. A ciência é hipótese. A existência natural. Bota a apresentação, João. Assim não dá, né? Espera aí, é porque eu tive que. Eles estão vendo. Deixa eu voltar de novo aqui a apresentação, porque estão vendo agora? Estão vendo? Ok, né? Tá não? Bom, Não, é porque eles não estão vendo. Deixa eu ver aqui. Esse é um obsessor aqui. Agora, Luiz está vendo, Luiz está vendo. Estão vendo a apresentação? Está vendo. Luiz Está no modo apresentação ou não? Luiz está vendo. Não está no modo ainda não. Pode apresentar. Pode apresentar. Eu vou fechar aqui e abrir de novo, galera. É só botar apresentar, João. Bota apresentar. Onde em cima A apresentação do slide. A apresentação do slide. Aqui, Salmi, aqui no cálicezinho ali embaixo. À direita, mais, aí. Pronto, está na página inicial, né? Agora. É isso? Isso. Agora vamos voltar aqui onde a gente estava. Pronto. Porque o Espiritismo é a ciência nova, não é isso que vocês estão vendo? É. Não é isso? Isso. Ok, vamos lá. Mas, de qualquer maneira, tem a minha voz, né? Mesmo que não haja assim, a visão dos slides, mas tem a minha voz. Mas está atento agora. Então, vejam, provas irrecusáveis. Em ciência não existe prova irrecusável, existe hipótese. Que pode ser durável ou não. Que pode ser ampliada ou pode ser rejeitada. Tem nada de prova irrecusável.
E a ciência não tem por objeto a prova da natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Isso não tem nada a ver com a ciência. Isso é religião. Tá? Consequentemente, no Evangelho segundo o Espírito, está completamente errado. Quis Deus, como é que se sabe o que Deus quer? Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Ora, veja só que partidaria. O privilégio de lhes ouvir a palavra. Quer dizer, quem não teve esse privilégio não vai ouvir a palavra de Deus, como se Deus falasse, como se Deus escrevesse. Bom, vamos adiante. Bom, aí nós temos o catolicismo, né? E no lado você tem o catolicismo, pregou a perdição, né? E a salvação. Ou seja, nós já nascemos com o pecado original. Por isso que temos esse pecado original, nós estamos perdidos e precisamos ser salvos. Diógenes, que era católico, já naquela época discutiu o problema. Ele disse, não tem nada de perdição. Tem uma questão, nós éramos evoluídos. E com o tempo, nós evoluímos até chegar ao paraíso, ou seja, a apocatástrofe, o fim dos tempos. Todos serão beneficiados com o paraíso. Não tem nada de inferno, de paraíso, purgatório, não tem nada disso. Na metafísica ocidental, nós temos o quê? A ignorância original. Nós não sabemos, quando nascemos, não sabemos nada. Nós somos apenas programados biologicamente só. O resto é aquisição da cultura onde nós vivemos. Já para o Espiritismo, tudo se origina da reencarnação e o objetivo do ser humano é ser perfeito. A gente pergunta, o que é perfeição? Ninguém sabe o que é perfeição. É apenas uma utopia. O que é o homem perfeito? O que é uma coisa perfeita? Você veja o seguinte, as formas geométricas. Você raramente encontra na natureza um triângulo, um círculo, não é? São imagens projetadas pela mente humana que não existem na natureza. Bom, vamos então aos três ramos do conhecimento. O que é a religião? É a certeza sem prova. E daí o dogma. Kardec chegou a afirmar que a reencarnação é um dogma. Afirma-se que na crença em Deus. E Deus é tratado com atributos humanos. Deus ama, Deus odeia, Deus castiga. Esse é o Deus que foi a imagem e semelhança do homem. Nós é que atribuímos a Deus a nossa semelhança. Bom, e o que é a filosofia? A filosofia é especulação. Especulação sobre tudo. E tanto, voltando à religião, a religião tem hereges. Ou seja, se você discorda da religião, você se torna um herege. Agora é interessante. O espiritismo é uma religião e você deixa de ser espírita e não é herege. Mas na Igreja Católica, você deixou de ser religião, é um herege. E a ciência? A ciência é fundamentalmente hipótese. Você vê que não há prova.
não há prova. E toda certeza é provisória. A dúvida tem que ser sistemática. A dúvida é que valida o conhecimento até certo ponto. E toda dúvida tem que ter uma metodologia própria, segundo cada ciência. Então, por exemplo, as ciências da natureza têm uma metodologia. A física, a química, a biologia. Já as ciências sociais têm outra metodologia, certo? Então, são metodologias diferentes e não tem uma melhor do que a outra. Não, aí a metafísica do Espiritismo, Deus. Aí vem a questão dos atributos de Deus. Vamos lá. O conhecimento sobre Deus. Aí vem as perguntas. Né? Pode o homem compreender a natureza íntima? Ó, natureza íntima. Quer dizer, não é nem a natureza objetiva íntima. A natureza íntima de Deus? Aí, não. Falta para isso sentido. Muito bem. Que sentido? A razão? A intuição? Não respondeu. Qual é o sentido? São os sentidos mesmo? A percepção? É a razão? A intuição? A imaginação? Não disse nada. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Olha, lá vem ela. Quanto mais tiver o espírito obscurecido pela... Quanto não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver profundidade, ele o verá e compreenderá. Lá, como é que o finito pode compreender o infinito? Como é que pode? Como é que o homem pode entender o que é Deus se ele é infinitamente menor do que o infinito? Os espíritos vêm a Deus, aí lá vem, só os espíritos superiores o veem e compreendem, os inferiores o sentem e adivinham. A pergunta foi outra, se os espíritos veem Deus, quer dizer, os inferiores não veem Deus, agora os superiores, Ronaldo, por exemplo, veio e compreendeu, né, Ronaldo? Eu sou macumbeiro. Olha, então, eu como sou inferior, João Vitor também deve ser, a gente sente, mas não adivinha. É. Bom, isso aí eu não vou discutir, não. Vamos lá. Mas é brincadeira. Metodologia espírita. Veja lá. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles fazem espontaneamente, e tem alguma revelação obrigatória, servindo-se de grande número de médios estranhos uns aos outros e em vários lugares. Agora, quem é que vai decidir quem é que está certo? Quem é que vai ser o juiz para dizer qual dos médios que recebeu aqueles espíritos estão certos ou estão errados? Olha aí a complicação. Essa é a metodologia espírita. A pesquisa. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta. E quando é a matéria que não é bruta? Por que ela é bruta? A matéria é matéria. Que se manipula à vontade, nem sempre. Tendo-se quase sempre a certeza de se poder regular os efeitos. Também não, né? No Espiritismo, temos que lidar com inteligência, que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetido ao nosso capricho. É claro, a psicologia explica isso há muito tempo. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colher e passar. Muito vale isso. Kardec enfatizou que as comunicações do além-túmulo são cercadas de mais dificuldade do que se pensa. E que a possibilidade e a exatidão das comunicações são um produto de causas que não dependem do médium nem do espírito. Olha só quanta dificuldade. Foi por isso que a Zakhoff disse que
as manifestações são mais produzidas pelo inconsciente do médium, ou inimigo, do que mesmo pelos espíritos. Allan Kardec, olha, Aksakov, que era espírita, ele reconheceu que quase todas as manifestações ditas mediúnicas nada eram do que manifestações anímicas, ou seja, produzidas pelo inconsciente. Ressaltou ainda que os espíritos só se comunicam quando querem ou podem. Por isso não adianta a gente estar procurando chamar os espíritos, porque se não querem, eles não vêm, pronto, conforme Kardec. E que a prova de sua identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-lo. Por quê? Porque tem os espíritos obsessores que vêm enganar a gente, se fazendo por espíritos de alta grandeza, né? Espírito de luz, mas na verdade são espíritos apagados. Diz Allan Kardec que é praticamente impossível, olha, veja vocês, diz Allan Kardec que é praticamente impossível contar com a colaboração dos espíritos superiores para fim de pesquisa. Por quê? Aspa, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentam sujeitá-las, visto que a elas jamais se prestarão os espíritos superiores. Ora, que soberba, né, dos espíritos superiores não quer nada com a gente. Ou seja, nós somos guiados pelos espíritos inferiores. Seu guia espiritual é o espírito inferior, não é o espírito superior. E agora? Vamos lá. Reconhece que cada um fala com suas ideias, é claro. E o que eles dizem é muitas vezes apenas sua opinião pessoal. Esse é o motivo pelo qual não se deve crer cegamente em tudo que dizem os espíritos. É óbvio. E como é que a doutrina se baseia? Em pessoas diferentes, com hipóteses diferentes, com opiniões diferentes. Como é que isso forma um todo? É evidente que a comunicação entre vivos e mortos só pode ser estabelecida mediante a comprovação indubitável. Como é que pode ser uma comprovação indubitável? Da identidade dos espíritos comunicantes. Como é que vai ser essa comprovação indubitável? Ora, essa comprovação é difícil. O próprio Kardec admitiu que, entre algumas dessas dificuldades, ele aprende a seguinte: só os espíritos inferiores ou pouco evoluídos podem fazer essa prova. Veja só. Vou pensar aqui, vou conversar com o Leonardo Brito. Esse não dá. Miguel, não é nada para o fiscal. Aí eu fico com medo de envolver terceiros que não tem nada a ver. A ideia era o quê? Vocês envolverem e a gente pegar as equipes de reisolamento, não as outras, tá? Focar nas equipes de reisolamento a reciclar a norma de que é aquela intervenção com escada, entendeu? Era esse ponto, que foi o ponto do acidente. Que, novamente, vou voltar a compartilhar novamente. Só. Estou ficando tudo. Vou ver aqui. Que falta de disciplina. Iniciar compartilhamento novamente. Chegou o arquivo aí? Chegou, não é? Só falta apresentar. Eu vou novamente chegar na... Estava aqui na pesquisa, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou colocar no modo apresentação de novo. Pronto. Vamos para a próxima? Mais adiante, porque já falamos sobre isso. É. Que os espíritos superiores não querem colaborar, eles são muito envaidecidos. Pronto, vamos lá. Bom, aí foi essa parte final, né?
só os espíritos inferiores ou pouco evoluídos podem fazer essa prova. Como? Vocês são inferiores, pouco evoluídos, não tem competência para fazer essa prova. E os espíritos podem fraudar. Além disso, eles podem fraudar, fazendo passar por outra pessoa. Ora, então nada disso merece a mínima confiança. Por conseguinte, há imprudência e leviandade em aceitar sem exame tudo que vem dos espíritos. Isso é Kardec que afirma. Se é assim, então, consequentemente, é porque chegou o nosso amigo Guaraci. Guaraci, senta ali, Guaraci. É por causa do fio ali, para não bater. Aqui, cuidado. Vamos esperar aqui com o nosso amigo Guaraci, que apareceu, agora sem ser aparição. Apareceu sem ser aparição, né? Está chegando, vamos lá. Pois bem, então, há imprudência e leviandade em aceitar sem exame tudo que vem de espírito. Claro. Bom, vamos lá adiante. Alma e corpo. Olha. Bater aqui sem querer. Alma e corpo. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? A pergunta. Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração daqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Não é científico isso. Quer dizer, nós pensamos com a cabeça e pensamos com o coração. Realmente é muito estranho. O Ronaldo, que é médico, vai dar essa explicação. Como é que a gente pensa com a cabeça e pensa com o coração? Eu sou matemático. É matemática, né? Bom, tá certo. A matemática explica por que os gênios pensam com a cabeça e os outros, que são muito sentimentais, pensam com o coração. Muito bem. Ronaldo vai dar essa explicação como médico, não como espírita. Vamos lá. Objetivo da encarnação. Da encarnação, da reencarnação. Aí diz, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? O espiritismo é provação ou missão. Bom, provação, já se falava no Oriente sobre as leis do karma. Isso não é nenhuma novidade. E missão, se o espírito é missionário, ele é um espírito superior, ele veio aqui para quem? Para salvar os outros, para instruir, não é? Mas quem os criou? Aí não fala. Qual o objetivo da encarnação? Quer dizer que Deus criou os dons, os seres, para serem provados ou missionários. Ó, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. O que é a perfeição? Ninguém sabe o que é perfeição. Cada um tem uma opinião sobre o que é perfeição, sobre o que é perfeito. Não há punição e prêmio, mas consequência do que pensamos e fizemos. A evolução se aprende, se processa por aprendizado, claro. O aprendizado não é só aprendizado, é a compreensão do que se aprendeu. Não é só memória, é raciocínio. Então, o que é que nos pune? Verdade externa. É a nossa consciência. Vocês lembram que Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Então, o reino dos infernos está também dentro de nós. Logo, não há o inferno e o céu não são lugares, são estados psicológicos. Isso aí é óbvio. Karma é a lei da ação e reação além do tempo. Isso aí já vem desde o Oriente. Aí a evolução termina com previsão ou o ser humano evolui indefinidamente? Bom, se ele evolui indefinidamente, ele nunca se torna perfeito. Vamos adiante. A união da alma com o corpo.
Em que momento a alma se une ao corpo? Pergunta. A união começa na concepção, mas só completa por ocasião do nascimento. Isso aí quem vai responder é Ronaldo Quemério, viu? Eu não vou meter esse ócio, não. Não sendo completa a união ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Eita, veja só que argumento para o feticídio, né? Vamos matar o feto, porque o feto não tem alma, o feto ainda não é um ser humano. É uma ótima, justamente um ótimo argumento para se praticar o feticídio, né? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma. E o que é que ele tem? Visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Quer dizer que o feto não tem mente, não tem alma. A mente e a alma só se formam depois do nascimento. Veja quanta ciência. Acha-se, entretanto, ligada à alma que virá possuir. Então, a alma está fora. Muito bem, vamos lá. A morte. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o tempo do seu exílio. Bem, isso é discutível. Nenhuma pessoa disse se morreu sofrendo. Ou se morreu na hora que morreu sofrendo. Está sofrendo enquanto está vivo. Morreu. Como é que está sofrendo? Ninguém sabe. Como se opera a separação da alma do corpo? Os laços que retinham, elas se desprendem. Quais são os laços? A separação se dá instantaneamente por brusca junção? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Aí a resposta: não. A alma se desprende gradualmente. Olha, gradualmente é diferente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Então a morte é rápida. A morte se faz por gradação, não rapidamente. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que os prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Bom, se não se quebram, como é que o espírito se liberta do corpo? Bom, vamos lá. Reencarnação. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corpórea. Ronaldo, que é espírita, pode explicar essa complicação toda. Vamos para lá. Presta atenção, você vai explicar isso. O espiritismo e as questões existenciais. Muito bem. Isso diz respeito a nós, né? O sofrimento. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, nem sempre, né? Se o suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos criamos. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vem de Deus. Oi, quer dizer que os sofrimentos naturais vêm de Deus? Ou vêm do nosso corpo, ou vêm do mundo exterior? Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outro. Atenção, suicidas, vocês estão perdendo tempo de se suicidar, viu? Porque não vai adiantar nada. Com que fim fere Deus
a humanidade por meio de flagelos destruidores para fazê-lo progredir mais depressa. Quer dizer que agora, com essa mudança do clima, nós vamos evoluir mais ainda. Vamos melhorar a nossa tecnologia, vamos ser mais felizes. Olha aí o Rio Grande do Sul, como todo mundo está feliz. Veja que beleza. O Rio Grande do Sul vai progredir muito espiritualmente. Então não adianta os gaúchos estarem reclamando, né? Porque vai progredir mais depressa. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo mais justos, nenhum meio terá de os evitar, deve resignar-se. Resignar-se. É muito bonito isso. Deve resignar-se e sofrer sem murmurar, caladinho. Se quer progredir, se não quer se murmurar, não progride, né? Sempre, porém, ele é dado ao consolação na própria consciência que lhe proporciona a esperança de melhor futuro se fizer o que é preciso para obtê-lo. Não é bonito isso? Vamos adiante. O bem e o mal. Como se pode distinguir o bem do mal? Depende da cultura em que se vive. O que é bem numa cultura é mal na outra cultura. Isso é muito relativo. Aí diz a resposta: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. A lei de Deus é diferente para o catolicismo, para o islamismo, é diferente. Então, qual é que está certo? O mal, tudo que ele é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-lo. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal? Sim, quando crê em Deus. E o que quer saber, quer dizer, quem não crê em Deus não vai fazer a distinção entre o bem e o mal. Só quem crê em Deus é que tem esse talento de conhecer o bem e o mal. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Então, não importa que a pessoa seja materialista ou espiritualista, para ter essa compreensão do que é o mal. Muito inteligente. Vamos lá. A felicidade. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova de expiação. Veja só. A vida foi dada ao homem, não para o homem ter prazer, mas para com prova de expiação. Dele, porém, depende a suavização. Veja só, não é eliminação, não. A suavização de seus males e o ser tão feliz quanto ser possível na Terra. Primeiro, a felicidade são momentos de que eu sou feliz. Não, gente, eu estou feliz. Há momentos que você não está nem feliz, nem feliz. Aqui, por exemplo, nós estamos felizes? Não, está aqui, está vivendo. Então, felicidade não é um estado, é uma situação. É diferente. Bom, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada em quê? Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa. Já não é total. É uma felicidade relativa. O homem é quase sempre o obreiro de sua própria felicidade. Mas, peraí, mas ele não disse que Deus impôs ao homem sofrimento? Olha, por isso a vida lhe foi dada como prova e expiação. E aqui diz, o homem é quase sempre o obreiro de sua própria felicidade. Como é isso? Praticando a lei de Deus, há muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Por que grosseira? Porque não só a sua existência. Vamos lá. O livre-arbítrio. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem.
estamos fritos, ou seja, nós não temos livre-arbítrio, os espíritos é que nos influenciam. Então, o mal que nós fizermos, não é nós, não tem culpa nenhuma. Foram os espíritos que nos influenciaram. Aí não tem nenhuma responsabilidade, porque são os espíritos que nos dirigem. E quem é que nos dirige? Os espíritos maus, porque os espíritos superiores não estão nem aí para a gente. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias. Algumas vezes, ela lhe vem do seu próprio espírito. Porém, de outras muitas, lhe são sugeridas por espíritos que eu julgo capazes de compreendê-los e dignos de vulgarizá-los. Meu Deus do céu, quer dizer que Einstein, quer dizer que Newton, Leonardo da Vinci, não tinha ideias próprias. A maioria dessas ideias foram os espíritos que sugeriram, que decepção. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem suspeitarem uma verdadeira vocação. Quer dizer, meus amigos, vocês têm uma inspiração, vocês estão fazendo a vocação. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Nisto, como em tudo, porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra a gente dedicado em todos os descados do mundo. Quer dizer que Deus não faz nada. Delega aos espíritos produzir terremotos, furacão, inundação, tudo isso. A culpa não é de Deus, é da incompetência dos seus representantes. Aí diz aqui, se Deus não exerce ação direta sobre a matéria, como ele criou a matéria? Se não pode agir sobre a matéria, ele não é onipotente. Aí diz, a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito, ou muitos se reúnem formando grande massa para produzi-los. Reúnem-se em massas inumeráveis. Acredite quem quiser. Os bens materiais. Com que fim pôs Deus atrativos no gosto de bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentar por meio da tentação. Atenção, ricos, vocês estão numa situação muito difícil. Vocês estão sendo tentados por Deus a ter riqueza. Isso é um perigo, vocês vão para o inferno. Qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservar os excessos. O excesso. Tem gente que é rico e não faz excessos. E tem gente que é pobre e faz o que não pode. Evidência sobre aí vem. Experiência do corpo, experiência de quase morte, está discutindo memória cerebral, e, finalmente, a imortalidade pessoal, não do corpo, mas da mente é possível. Algumas especulações. Isso é o final. Por que os cientistas falecidos não se manifestam nas sessões mediúnicas, falando sobre questões científicas e demonstrando novas ideias na sua área acadêmica? Alguém o médico já recebeu Leonardo da Vinci, Einstein e tantos outros cientistas? Não. Nenhum cientista se comunicou. Eles não gostam de médiuns. Comunicações mediúnicas sobre a vida do além são o ponto fraco do espiritismo. O testemunho não substitui a observação e a experimentação. Como religião, o espiritismo segue os princípios do cristianismo e dá ênfase à prática dos preceitos morais dos evangelhos
principalmente a da caridade. E pronto, final. Eu vou parar. Terminamos. Vamos parar o compartilhamento para que a gente possa... cadê aqui? Possa voltar aqui a nos falar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, estamos aqui agora nos vendo, né? Exceto Camilo, né? Camilo está hoje no umbral, eu acredito que ele está todo preto ali, deve estar no mundo intermediário aí. Mas eu estou vendo que Miguel, né? Ele levantou a mão. Por favor, Miguel. Bom dia a todos, bom dia aí. Jalmi, eu queria primeiro dizer o seguinte: ou eu entendi mal, ou sobre o tema, eu achei que o professor aí fez uma visão e uma abordagem aí muito mais para discordar do livro do Espírito, do livro do Espírito de Allan Kardec, do que propriamente abordar o Espiritismo em si. Pode ser que eu tenha entendido mal. Mas, assim, o modo como o professor colocou foi uma forma, eu diria assim, crítica, né? Agora eu fiquei até na dúvida do que é o Espiritismo, se é uma ciência, se é uma... Porque foi tanta informação assim que eu fiquei um pouco em dúvida. Mas, assim, o que é notório é que o Espiritismo tem uma prática também boa, tem evidências através de nossos grandes mestres aí, Divaldo Franco, né? E grandes cientistas aí também que exploram bem o lado. Um pouquinho, não que eu seja espírita, mas eu admiro muito o espiritismo pela visão, unidade que eles têm, de humildade e de servir, que eu acho que a gente tem muito a ver com isso, sabe? Eu não conheço, mas assim, eu queria, de certo modo, entender melhor qual foi o propósito em si do tema abordado aí pelo professor, para poder até me situar um pouquinho em relação aos conceitos que foram aí apresentados, sabe? Ok, Miguel, eu vou passar a palavra aqui para ele, né? Só esclarecendo, assim, de antemão, né, geral, né, que o Espiritismo ele se proclama, né, que é ciência, religião e filosofia, né? É o que está lá colocado. Mas, com certeza, Walter vai explicar muito melhor o propósito da palestra dele e responder a sua pergunta. Olha, Miguel, na verdade, eu fui espírita durante muitos anos. Não há dúvida que os espíritas fazem uma ação social importantíssima. Não há dúvida alguma. Eu estou falando a respeito dos postulados do espiritismo, que é outra coisa. Não é verdade? Então, você, por ser católico, vamos dizer, pode questionar se Adão e Eva existiram. Qual é o problema? Não é? Por que Deus criou Adão e depois criou Eva? Porque Deus, sendo onisciente, sabia que Adão e Eva iam comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. O que é o Éden? Onde é que se localizava o Éden? Quer dizer, por causa disso, alguém deixa de ser católico? Não. Isso é um questionamento válido. Então, outra coisa. O Espiritismo se propõe a ser ciência, filosofia e religião. Na verdade, não é ciência, porque a ciência não trata de questões transcendentais e tem sua metodologia própria, segundo cada
tipo de ciência: ciências sociais ou ciência da natureza. Certo? Segundo, a filosofia, o espiritismo não é filosofia, porque como filosofia é muito frágil. Diz coisa óbvia, e filosofia não é para dizer coisas óbvias. E não é religião, por quê? Porque não tem ritual, não tem hierarquia. O único dogma que é admitido por Allan Kardec, só Allan Kardec, é a reencarnação. Então, o que é o espiritismo? É uma doutrina espiritual. Isso é que é o espiritismo. Então, nós, como livres pensadores, podemos discordar de qualquer coisa. Não é que nós tenhamos razão. Nós temos opinião, o que é diferente. Ah? Então, na hora que eu estou fazendo essa crítica, é porque eu vi justamente essas incoerências na doutrina espírita. Agora, já no campo social, é inegável. Os espíritas realizam um trabalho extraordinário. Isso é muito importante. Ninguém pode criticar. Eu tenho prazer, às vezes, de comparecer, como me convidam a uma reunião espírita, eu vou. Não tem nenhum problema. Como posso ir à missa? Posso ir a qualquer canto. Não há problema nenhum. Por que preconceito? Não é? Então, a vida é isso aí. Nós temos de observar as coisas e raciocinar sobre elas. Por isso, eu apresentei esse trabalho, porque foi uma evidência, pela minha razão, de ter, naturalmente, abandonado o espiritismo. Não só eu, já ouvi também. Perfeito. Entendi bem. Eu entendi como agora o contraditório em relação a um conceito. É que, para mim, estava tão internalizado a benesse que eu vejo do espiritismo, que, de certo modo, é assim, eu fiquei um pouco assim apreensivo, né? Mas realmente o senhor colocou muito bem. A opinião é a visão do cientista, como foi assim com Platão na semana passada, né? A visão de que tudo não é perfeito, nem tudo é perfeito. E aí a gente tem que, cada um da gente, entender e discernir e optar pelo que sua razão e seu entendimento seguir, né? Muito bom, professor, entendido, viu? Muito obrigado. Perfeito, viu, Miguel? Só esclarecendo, o Ronaldo pediu aqui a palavra, mas só esclarecendo, né, que você tem ainda pouco tempo, né, no Instituto, né? Sempre o espírito do Instituto, né, ele é debater, não existe nada que não possa ser abordado, nada. Eu costumo até brincar dizer nada que seja secreto, sagrado, misterioso, que não possa ser abordado, discutido, naturalmente, com todo o respeito às questões contraditórias, né? Elas são respeitadas, pode divergir, né? Sem problema nenhum, né? Desde que, né, que a gente mantenha, né, as questões aqui dos princípios nossos, né, de Perfeito, amigo. e defesa do livre essa é a base nossa aqui de tudo. Aí o Ronaldo passou a palavra, deixa eu pegar o microfone aqui, colocar mais perto. Ok. Bem, Congelou. eu, Ronaldo, sou o único espírita assumido do IPVP. Já ouvi Walter, são cripto-espíritos. Não, você Parou tudo. espírita enrustido. E você sabe... Isso foi para mim. Está tudo parado. Você não Por aceita... exemplo, eu concordo com você que o espiritismo não pode, aliás, nada pode ser ao mesmo tempo religião, filosofia e ciência. São linhas de conhecimento que têm características próprias e algumas das quais opostas uma da outra. Então, eu sou espírita, mas eu não admito que o espiritismo seja, ao mesmo tempo, religião, filosofia ou ciência. Concordo com você? É uma doutrina
espiritualista. Muito bem. Ainda concordamos agora. Bom, Sim, antes de começar os tópicos aqui, aproveitar que você falou, por exemplo, em Adão e Eva, né, que não tem a ver com o espiritismo, mas com o catolicismo. Inclusive, para quem é aí católico, Adão não é o nome do primeiro homem. Adão, primeiro Não, Adão vem do hebraico, significa primeiro homem. Adão. Eu caí. O significado do hebraico é primeiro homem, não é um nome. Depois, quando ocidentalizou, passou a ser um nome próprio, né? Uma palavra amém. Assim seja, não. Amém não é uma palavra. Amém é uma abreviatura do hebraico. El Melech Neman. Deus é rei confiável. É uma expressão usada no hebraico e que foi mal traduzido, porque Neman termina com no final e não com men. Né? Foi traduzido amém com o N no final. Em inglês foi traduzido com N, que é o correto, e não com M. É uma abreviatura, não é um nome próprio. Né? Não tem a ver com o espiritismo, mas aproveitei para fazer essa colocação. No slide de Walter, você fala sobre a incompetência da ciência sobre o espírito. Como o Walter falou, a ciência, né, não vai lidar com questões transcendentais. Então, por exemplo, Deus, se existe ou se não existe, não estamos aqui questionando, existindo ou não existindo, não é objeto da ciência. É objeto da religião, pode caber uma reflexão filosófica, mas não é objeto da ciência. Então, o espírito realmente existindo, não é objeto da ciência, né? Por falar em dogma, né? Porque a religião tem dogma, mas a ciência tem dogma. Sim, claro. Por exemplo, o cientista ele aposta e tem certeza de que existem leis da natureza, né? E investiga essa lei. Ele tem a crença dogmática de que existe lei da natureza. Pode não existir, pode ser criação do homem essa lei. E não há problema nenhum em haver dogmas da religião, como não há problema em haver certas exceções que são tomadas como verdadeiras e a partir das quais se faz elucubrações de ciência. Isso é natural. Reencarnação e experiência física. Né? O que o Espiritismo fala é que a experiência enquanto espírito, ou seja, o ser sem o corpo, né? Porque na linguagem do Espiritismo, quando estamos encarnados, né, o espírito ligado ao corpo chama-se alma, na terminologia espírita. Né? Mas o que o Espiritismo defende é que a experiência tão só do mundo espiritual não é suficiente para o processo de aprendizagem do ser humano. Para isso, faz-se necessário a encarnação, não como uma punição, como muitas vezes é colocado em alguns textos espíritas, mas como um elemento que fornece certas experiências, certas sensações que não é possível obter no mundo dos desencarnados. Também outra questão que eu gostaria de falar sobre o livre-arbítrio, que o Walter aqui colocou. Mais do que espírito, eu sou baldiano. Né? E existe um ponto de discordância entre o pensamento de Ubaldi e o pensamento de Kardec. Por exemplo, Kardec defende que o espírito não morre. Ubaldi defende que é possível o espírito morrer. Né? Para Kardec, para Ubaldi, o prioritário é o livre-arbítrio. O espírito teria a capacidade de escolha. Então, se tem o livre-arbítrio, teria a capacidade de escolher permanecer no mal. Ele não tem a liberdade de escolher? Por que ele obrigatoriamente tem que seguir um dia o caminho do bem? O Balde prioriza o livre-arbítrio e, por isso, um determinado espírito, por exemplo, pode optar em permanecer no mal. E isso pode fazer, de certa forma, uma mácula no processo de criação. E para extirpar essa mácula, só há uma maneira: esse espírito morrer, desaparecer. Então, para o Balde, né, é possível, sim, o espírito morrer.
E aqui, finalmente, tem uma questão que o Valdo colocou, evidências da sobrevivência, né? Na questão, por exemplo, de aspectos artísticos, né? Que temos em algumas experiências parapsicológicas. Aí eu apenas acrescentaria que lembraria como um elemento que pode trazer evidências da sobrevivência a transcomunicação instrumental. Temos alguns casos no mundo, temos casos aqui no Brasil, na Alemanha, na França, de comprovação matemática da voz comunicante. Porque a voz é como uma impressão digital, não tem duas iguais. Né? Inclusive, um grande imitador, como Tom Cavalcante, você pode ouvir e achar que a voz é parecida, mas quando você coloca um programa no computador, você consegue identificar as frequências fundamentais e identificar que aquela voz não é daquela determinada pessoa que ele está se referindo imitar. Então, temos casos de transcomunicadores que fez gravações de suas vozes em vida e combinaram que, quando morressem, iriam dar uma comunicação. Aqui no Brasil tem o caso de Ricardo e Tância, que eles combinaram que quem morresse primeiro vinha dar a comunicação e o Ricardo não morreu, certo? E deu a comunicação para ela. Ela mandou esse material para a Sônia Rinaldi, que mandou para a USP um áudio com essa gravação depois da morte e um áudio da voz do experimentador durante a vida. Áudio 1 e áudio 2. Mandou para a USP e pediu para identificar se a voz é da mesma pessoa ou não, sem dizer a origem do material. E o laudo do setor de informática foi que a voz era matematicamente idêntica. Ou seja, a voz que foi transmitida após a morte era igualzinho matematicamente à voz da pessoa viva. E aí, como é que fica isso? Esse é entre aspas, uma evidência, né? Uma sugestiva, um elemento sugestivo de que algo sobreviveu. Então, é possível também abordar de matemática. Essas são algumas considerações que tínhamos a fazer. Obrigado, Ronaldo, por essas considerações e por fim, né, pela concordância, né, que o Espiritismo é uma doutrina, né, pelas dificuldades, né, óbvias, né, hoje, né, isso é bem mais claro, né, do que é ciência e do que é filosofia. Mas eu estou vendo que Luiz Carlos, ele colocou a mão, depois tem Alexandre. Então, Luiz Carlos foi primeiro na ordem. Bom dia e parabéns pela apresentação, foi bem completa. Eu acho que eu gostaria de ir um pouco atrás. É o seguinte, olha, acho que o mundo, né, a ideia, as pessoas que pensavam o mundo, acho que antigamente, tentaram vencer a angústia primordial. A angústia primordial, qual é? A morte. Né? Então, frente a essa angústia primordial, procuraram uma resposta. Né? Procuraram uma resposta para o alívio dessa angústia. O que é que vai acontecer? Será que tudo acaba? Será que não resta nada? Não tem mais esperança? Então, eu estou aqui, vamos dizer assim, imaginando, né, que surgiram duas grandes propostas. Uma é, não morremos, na verdade. Isso é tudo ilusão. O corpo é que morre. Na verdade, a gente persiste. Nós vamos persistir. Não há morte. Isso é uma aparência. E a outra visão é que não há morte, sim. E nós temos uma outra esperança, mas que morre e tudo acaba. Esse conceito de que morre e acaba as coisas vamos dizer, foi mostrado na Bíblia. Porque, lendo aqui em Gênesis, né, Deus disse para a mulher, não comereis dessa árvore da vida, porque no dia que comeres, morrerás. Porque a ideia judaica do Gênesis é que o homem foi feito aqui na Terra para viver eternamente na Terra, no Jardim do Éden. E procriar e ter filhos e prosperar e cuidar da terra.
né? Crescer e multiplicar e dominar e sujeitar a terra. Não havia morte, não existe a morte. Mas a morte foi desde que não cumprisse sua determinação, ou seja, não aceitasse a soberania de Deus. E aí, a partir daí, surgiu a morte. Só que teve um enganador que disse, não. Pode comer que certamente não morrerás. Certamente não morrerás. Então foi daí que surgiu, acredito, o conceito de uma persistência, porque a morte o camarada está vendo que morreu mesmo, né? É verdade? E, inclusive, o que Deus disse aconteceu. Não só ele morreu, como toda a humanidade herdou aí o pecado original. Todo mundo herdou a morte. Depois de Adão e Eva, ninguém permaneceu vivendo para sempre. Todos herdaram a morte. Então, houve uma herança da morte. A morte realmente foi colocada no mundo, né? E a outra... E, dando continuidade a isso, na própria Bíblia dizem que o destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino nos aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Isso aqui está em Eclesiastes, né? Então, da forma que morre um, também morre outro. Todos têm o mesmo fôlego da vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Todos vão para o mesmo lugar. Viemos todos do pó e ao pó retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce às alturas? Porque o sentido ruá, espírito, a tradução, né, de espírito era fôlego, né? Quem pode dizer que o fôlego vai para cima ou vai para baixo? Bom, frente a essa angústia e essas duas alternativas, morrem mesmo. Algo persiste, então tem a perspectiva cristã da ressurreição. Então, o que eu fico na minha dúvida é o seguinte: essa comunicação existe apesar de existir esses dois conceitos, que são dois conceitos, eu acho que não tem comprovação, não é isso? Então você pode optar por qualquer um deles. Se você optar por que a morte realmente acaba tudo, não tem sentido essa comunicação entre morte e toda essa interpretação espiritual. Eu estaria até concordando, né, grande parte com as posições do professor Walter. Era isso aí. Obrigado aí. Só para os comentários aí do Walter. Está vendo, Kira? Quer comentar algo sobre o que o Luiz Carlos disse? Não, ele aceitou algumas opiniões minhas, e isso aí é normal, né? Rejeitou outro, isso é normal, qualquer demais. Gostaria de falar alguma coisa. Tem alguém na minha frente? Tem dois. Tem com as mãos levantadas, né? Aí tem a Alexandre, eu e depois você. Não tem problema nenhum. Daqui a pouquinho chega. Tem dois na minha frente, né? Isso, exatamente. Daqui a pouquinho chega. Ok, tá bom. Você está invisível, ninguém está vendo você. Agora você está invisível. A gente até a câmera está desligada. A sua câmera. Não, a gente originalmente que ele está no umbral, né? Porque ninguém conseguia ver nada. Antes, né? eu gostaria de falar alguma coisa, dizer que a transmissão aqui está muito ruim para mim, eu não estou entendendo quase nada. A transmissão, para nós, está boa, né? Eu acho que pode ser um problema mais local, viu? Um problema aqui na transmissão. Mas vamos ter Aliás, e um problema em mim também, que eu já tirei o aparelho de ouvido, coloquei esse fone aqui maior, tudo, mas nada, não estou concluindo bem as palavras. Mas a gente está lhe ouvindo muito bem, viu? Estamos lhe ouvindo muito bem. Pois é, e eu não estou. É um defeito da transmissão e defeito de mim também, a chuva. Acho que é a chuva. É a chuva, pode ser isso. Mas está chovendo muito. Olha, mas Alexandre, por favor, é a sua vez. Bom, eu vou ser muito rápido. Quero fazer dois pequenos registros. O primeiro é aquele que eu faço sempre, né, do entusiasmo que eu tenho de participar das reuniões. E, mais uma vez, a nossa equipe curadora trouxe um tema muito importante. Depois é registrar a minha satisfação em rever Guaraci.
Fazia tempo que ele não aparecia por aqui e Guaraci sempre dá um toque muito importante em nossos encontros. É a aparição. E eu estava com saudade dele. Bom, e finalmente, com relação ao tema em si. Veja bem, eu sou uma pessoa que procuro dar uma interpretação muito simples das coisas, muito simples. E uma delas é a simplicidade como eu vejo ciência. Eu entendo que ciência é tudo aquilo que ajuda a gente a compreender melhor o universo. Tudo aquilo que é feito para explicar o universo é ciência. E é inegável a existência desses fenômenos que são abordados pelo Espiritismo. Mas se o Espiritismo é ciência ou não, são outros 500. Mas se não for, é preciso que alguma coisa cuide da ciência do Espiritismo. Com outro nome, com alguma coisa, né? Mas, de fato, eu acho que não é religião. Não sei se tem dogma, não entendo muito, eu acho que não tem. Mas se não houver uma ciência do Espiritismo, que alguém a desenvolva. Porque o mundo não pode ficar sem algo que procure investigar a fundo no Espiritismo, porque, de fato, o mundo seria muito melhor se a gente compreendesse o Espiritismo. Isso aí, obrigado. Obrigado. Walter, quer comentar? Olha, Alexandre, esses fenômenos ditos espíritas são abordados e explicados pela parapsicologia, com base justamente no inconsciente da mente humana. Então, nós, parapsicólogos, embora não tratemos de problemas espirituais, temos de reconhecer e reconhecemos que há indícios da sobrevivência. Daí, para explicar como é o mundo espiritual, já não é mais competência da ciência. É competência das religiões. É diferente. Então, consequentemente, a telepatia, clarividência, precognição, memória extracerebral, a ação da mente sobre a matéria e sobre organismos vivos, tudo isso, esses fenômenos, vamos dizer, chamados anômalos, são da competência da parapsicologia, que, aliás, o nome melhor seria psicobiofísica. Foi o nome que nós adotamos, porque a parapsicologia, essa denominação é errada, porque a parapsicologia não está ao lado da psicologia. Então, já a psicobiofísica abrange os fenômenos pesquisados, estudados, experimentados pela parapsicologia, ou seja, mente, seres vivos e matéria. Logo, psico, mente, bio, fenômeno, o campo da biologia, e física, o campo da física. Logo, psicobiofísica e não parapsicologia. Pois é, Walter, mas eu me refiro exatamente a esses fenômenos que escapam ao campo de preocupação da desse termo bonito que você usou aí para a psicologia, porque tem muita coisa que dita como dogma, mas é dogma enquanto ninguém prova, né? Então, eu imagino isso. Uma vez eu tive o prazer de acompanhar uma palestra do Ronaldo Dantas, que me deixou mais pensativo ainda. Eu acho que ele já apresentou, inclusive, aqui no nosso seminário, com relação aos números do universo. E são números que são assustadores. E a gente fica cada vez mais consciente da nossa insignificância. Então, no mundo em que nós, com o nosso conhecimento, nós somos significantes, eu fico imaginando que deve existir uma coisa muito maior. E os religiosos assumem explicações muito simples, né? Todas com base em dogmas. E a impressão que eu tenho é que muito daquilo que é dogma para os religiosos deixam de ser dogmas para os cientistas, se eles descobrirem alguma coisa. Eu lembro de um amigo, o Tibúrcio, Marcos Tibúrcio.
Marcos Tiburcio, ele estudou comigo no Marista, ele foi egresso do Colégio São Luís e chegou no Colégio Marista com fama de gênio, porque ele tinha conseguido provar um postulado. Aquilo que era um postulado na matemática, ele teria provado e tinha passado a ser um teorema. Então, me refiro a isso. Quer dizer, as coisas que, para a religião, são dogmas, eventualmente, sob a observação de pessoas geniais, como é o seu caso, podem deixar de ser dogmas e passar a ser coisas provadas. É nesse sentido que eu me refiro, entendeu? É porque, na verdade, né, a parapsicologia, como ciência, ela também trabalha com hipóteses. Tá? Não faz afirmações categóricas. Algumas hipóteses não prevalecem, né? Continuam prevalecendo, mas não quer dizer que elas sejam completamente admissíveis. Né? Isso é natural, o cientista está acostumado a isso. Agora, aquele cientista que o Ronaldo falou aí, que dogmatiza a ciência, não é que a ciência tem dogma, ele é que tem dogma. Ele é que acha que está certo, que a hipótese dele é verdadeira. Ele não tem o espírito científico. Quem age assim, o cientista que age assim, não tem espírito científico. Na hora que dogmatiza qualquer conhecimento da ciência, ele não está agindo como espírita, está agindo como fanático. Perfeito. E o próximo inscrito, né, sou eu. E Alexandre fez uma colocação, né, que alguma coisa, né, tem que estudar, isso que o Espiritismo se propõe. Né? Mais ou menos ele disse isso, é estudar. Então, veja só, a gente tem que entender o contexto, né? O Espiritismo é do século XIX. Então, uma coisa assim acho que o Livro dos Espíritos foi em 1858 ou 1859, foi a primeira publicação. Então, naquela época, né? Então a gente tem que lembrar o século XIX como um século de consolidação da ciência. Né? Então, tudo aquilo, né, que ocorriam como fenômenos isolados, por exemplo, né, calor, eletricidade, magnetismo, né, essas coisas todinhas, elas passaram a ser unificadas. Né? Maxwell, com seus teoremas, ele unificou essas coisas, né? E o conceito, né, nos aspectos psíquicos, né? O conceito de inconsciente, que foi muito popularizado por Freud, né? Ele estava presente em vários estudiosos e cientistas, né, da área. O próprio William James, aquele outro alemão, Wilhelm Wundt, ele tratava dessas coisas e depois ele ficou mais consolidado na questão inconsciente. E o Espiritismo ele surgiu antes de uma definição mais formal do inconsciente. Então, o Livro dos Espíritos, como eu falei, né, é um pouco antes de 1860, ele assim, quase vizinho, né, da teoria eletromagnética de Maxwell. Né? Então, naquela época existia as mesas girantes, né, que é um dos símbolos, e comunicações ditas mediúnicas, elas ocorriam em grandes proporções, principalmente na Europa e nos Estados Unidos também. Então, Kardec ele é fruto, né, daquele tempo. Ele fez essa codificação, digamos assim, entre aspas. É muito fácil você chegar aí 150, 170 anos depois, né, você criticar determinadas abordagens, porque era a linguagem da época. O Espiritismo fala muito dessa questão de fluido, olha, o fluido magnético universal, isso não tem nenhum cabimento na linguagem hoje atual, né? Porque a gente tem muito definido. O fluido, né, aquilo ali, gás pode ser fluido. Ele ia falar em campo, né? Em campo, né? Que o conceito de campo, né, era um conceito que não era muito claro, né? E existe um campo, né, com as medições que foram feitas de campo elétrico, campo magnético, aquilo ali ele tem influência em cima de fios, em cima de ímãs, né? E também o conceito está no campo social, no campo social. Então, o campo é algo que afeta, né, alguma outra coisa de alguma forma, um conceito assim assim bem mais amplo. E não existia, né, essas questões naquele momento. E Kardec ele fez essa codificação. Qual é o problema do Espiritismo, né? Na minha forma de ver, naturalmente? Ele não atualizou sua linguagem, fica dizendo, né, coisa do século XIX, como esse conceito de fluido, né?
Então, coisas não tinham inconsciente, né? Que hoje, muita coisa de espírito, né? 99,9% ele pode ser atribuído às ações né, do inconsciente, né? Isso, né, as ciências, a psicologia, a parapsicologia, as ciências sociais mostram isso de outra forma. O pessoal fica batendo, né, como coisa de espírito. Não tem nada a ver, são manifestações que o espiritismo chama de anímicas, né, de personalidade secundária. Então, você hoje vai num centro espírita, né, caso exista, pode ser um centro de Umbanda também, né? Então, você vai ver, você consegue explicar aqueles fenômenos, aquelas experiências, uma gradação do que é fenômeno, uma gradação do que é... A igreja pentecostal também, manifestação do Espírito nas Santo. pentecostais, nas católicas carismáticas, esse tipo de coisa. E você tem outras formas de entender isso. E tem uma questão também, o seguinte, há uma dificuldade grande das ciências, né? Então, de que quando você passa a tratar do lado transcendental, porque a questão religiosa é, antes de mais nada, uma experiência, né, de um aspecto transcendental, né, com várias denominações. Então, esse aspecto transcendental que vai no lado da qualidade, né, é das grandes dificuldades da ciência. A ciência tem dificuldade de tratar com a qualidade, com o belo, com essas condições. E com o transcendental é muito complicado. Aí a gente precisa entender a ciência como um reducionismo. E ela é um reducionismo. Por isso que ela não pode ser ciência, filosofia, religião. Então, a religião ela tem o lado transcendental, né? Você tem, é uma fé, né? Eu acho que um dos slides de volta sobre essa questão da fé. Então, a questão da fé é uma experiência transcendental. Como é que eu vou enquadrar isso num modo reducionista? É uma complicação, isso muito, muito grande. Hoje você tem, inclusive, as ciências da religião, né? Então, as ciências da religião, como você tem as ciências médicas, as ciências físicas que acabam ajudando a engenharia, as ciências médicas que... A medicina não é ciência, a engenharia não é ciência, se apoiam em ciências, por exemplo. Então, você tem a ciência da religião que você vai ver, pô, tem a questão da antropologia, sociologia, psicologia, as próprias teologias, né? Para você procurar entender esse contexto assim, humano, né? Então, o espiritismo, na minha forma de ver, ele desatualizou-se, ele ficou com uma linguagem muito difícil. E você tem algumas situações que chegam a fenômeno, que tem muita coisa da experiência. Eu estar lá vendo meu próprio corpo, eu passar por uma experiência de quase morte, tal. Tudo está ligado em mim. Eu consigo comparar isso, né, se eu faço uma pesquisa fenomenológica, que eu digo, como é que você passou a experiência fora do corpo? Você vai ver lá N características dela, uma experiência de quase morte, aquele Raimundo Júnior, né, ele popularizou isso, né? Você vê aquele filmezinho ao contrário, vê um ser de luz, mas nem todo mundo passa por esse tipo. Mas quando você faz uma pesquisa transcultural, uma pesquisa no Brasil, uma pesquisa na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, você começa a perceber que é uma questão fenomenológica, né? Você não vale o fenômeno, não é um fenômeno em si, mas o que é como a pessoa fala da experiência, né? Para ver os lados em comum. Isso é uma forma de estudar muito, muito frequente. Né? Você pode estabelecer indicadores. Os americanos adoram esse negócio de botar indicador, indicador de absorção, né? Indicador de diversas características, né? Estou querendo ver um termo, né, de tendência à fantasia, né, e de vários, tem lá mais de 10 indicadores, ele bota aquela escalazinha, faz uma estatística, é uma forma de quantificação de uma experiência subjetiva, né? Eu vejo hoje que o Espiritismo foi uma tentativa que, naquele momento, ele tentou explicar uma abrangência de fenômenos. Isso foi na França. Aí depois, por razões sociais, teve guerra no meio e coisa desse tipo. Aí veio para o Brasil, né? Veio para o Brasil. Hoje não tem espiritismo como religião de massa em canto nenhum do mundo. Você tem grupos de estudo, associações, tudo bem. Mas como religião de massa, o cara bate na porta e vai ver, por exemplo, no Brasil tem milhões de espíritos. Se você olhar, não sei quantos por cento do IBGE, mas é tipo 2, 3%.
2, 3% em cima de 2 milhões dá 5 milhões, 6 milhões de pessoas. Então é gente para burro, né? E você vê que é um movimento social mais de classe média, né? Que ele é muito bem organizado no Brasil. Tem vários tipos, né, de associações e tal. Então, é muito bem organizado. Tem um lado social que Walter falou, admirável, muito, muito bom, né? Tem aqui, acho que foi o Luiz que falou de Valdo, né? De Valdo que chegou a visitar no Santo Caminho, lá na Bahia, em Salvador. Olha, é uma organização extraordinária, pô. Uma coisa, as pessoas acolhidas e tudo, né? Então a gente tem que louvar essas coisas, mas como proposta científica, né, ele deixa muito a desejar. Você não tem experimentação. Hoje, de experimentação, que eu acho muito interessante, e a gente teve a oportunidade desse ano fazer um debate sobre as experimentações daquele psiquiatra, parapsicólogo, né, Alexander Moreira, né, Almeida, né? O Moreira Almeida dele, tem um tracinho, não é só Moreira, não é só Almeida, tem que dizer os dois juntos, né? É coisa de família, né? Então, Alexander Moreira Almeida, ele tem experimentações muito interessantes, né? Por exemplo, a gente chegou a trazer um médium, né? Um dito médium de Fortaleza, que participou desses experimentos dele, que o amigo ele faz uma replicação dos moldes de Chico Xavier. Então, aí ele veja como esse negócio é complicado você fazer de uma forma científica. Ele pegou uns 3 médiuns de estados diferentes, que não se conheciam. Trouxe, no caso, a gente trouxe o Newton Souza, né? Até Guilherme Velho, ele intermediou essa questão, foi uma situação muito boa, né, que Guilherme aqui ajudou a gente para poder divulgar. Ele veio e disse, olha, meu amigo, ele foi chamado, o Newton Souza, ele, no centro dele, é uma pessoa de nível universitário, professor universitário, tudo. Então, é uma pessoa que tem um nível de educação muito acima da média. Ele faz esse trabalho lá em Fortaleza e bom, vamos replicar sobre situações controladas em Juiz de Fora, porque o Moreira Almeida, ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aí trouxe ele direto, Fortaleza, no mesmo dia, foi lá, né, à tarde já estava lá no centro, e os outros também, para tentar simular uma situação controlada no mod, né? Tinha lá qual era o modus operandi de Chico Xavier? Trabalhar com pessoas com luto, né? Que tinham perdido filho, perdido mãe, perdido pai, essas coisas todas. E aí vinha para a reunião mediúnica lá, e aí o cara baixava lá, psicografava, dizendo, ó, seu filho, seu pai, sua mãe, que está bem. Até aí, ó, não tem problema nenhum. Tem o lado do conforto, então, mas seu filho, fulaninho, epa, não se conhecia, né? Fulaninho, que morreu com aquela doença, ou que morreu lá de acidente, ó, já começa a ter informações rastreáveis, né? Naquele princípio da falsibilidade que você tem na ciência, né? E aí, pô, será que o cara não está fraudando? Chico, meu amigo, tem que ter uma equipe, né? Com aquele movimento de pessoas todo, né? Tem que ter uma equipe formidável, né? Para saber, ó, no jornal, naquele dia, o cara morreu lá disso, daquilo outro, rastrear lá a família, lá, né? Que em princípio, né, aparecia lá espontaneamente. Né? Então, em resumo, é possível fazer ciência no modo, né, de fenômenos ditos espíritos, mas é complicado e é gastoso. Né? Então, quer dizer, hoje, e você não vê isso hoje, não tem centro espírita nenhum, não faz ciência. Não fica lá repetindo Kardec do século XIX falando em fluido. Então, o espírito da gente não é falar mal, né, naturalmente, o espiritismo volta, né, eu acho que até é Miguel, né, pô, né? Na realidade, não é falar mal, é a gente ver os lados críticos das falhas, como a gente poderia ver, né? O Walter deu um exemplo muito interessante. Meu amigo, eu sou católico, mas eu posso questionar como é que é o Éden, como é que foi Adão e Eva, por que foi criado um e outro depois. Pô, isso é questionamento, é válido, inteiramente válido. E o princípio nosso aqui, não existe nada que não possa ser devassado, criticado, né? Com todo respeito, naturalmente. Né? Ninguém está aqui para defenestrar religião nenhuma, nem muito menos
o espiritismo, que eu fui espírita, né, também, assim, durante um século. Hoje é cripto espírita. Aí Ronaldo diz brincando, né, que é cripto espírita. Na verdade, eu não posso ser cripto espírita, porque há algumas coisas que eu entendia, né, que é aceitar do espírito, mas vai mudando, é natural, a gente vai mudando. Eu sou um livre pensador espírita. E eu conheci Ronaldo, brinquei, já que ele está brincando aqui comigo, eu conheci Ronaldo. Ronaldo, ele foi meu professor, ele é mais novo, mas foi meu professor, né, no curso de parapsicologia. Aí eu conheci, na época, como livre pensador, né? Aí depois ele se disse que é livre pensador espírita. Há algum conflito de interesse, né? Porque o Baldiano, eu admiro muito o Baldi também, mas não posso me considerar o Baldiano, mas admiro bastante. Né? Agora, viu, João? Ele é um livre pensador que não se livrou do espiritismo. Olha, aqui os trocadilhos são eles. Né? Não se livrou do espiritismo. Então, pessoal, falando, só concluindo, e para passar a palavra à volta, já falei muito, né? Essa questão da dificuldade da ciência, né? Hoje, de você estudar religiões, hoje você já tem muita coisa, né? Que em 1990, depois já tem aí, né, mais de 20 e tantos anos, foi considerada a década do cérebro dos Estados Unidos. Então, a parte de imagens, hoje é a grande questão, né, de você procurar entender a mente humana. Você pega aqueles meditadores, hoje você tem, né, acho que é o Daniel Goleman, né, que foi um grande popularizador disso. E a meditação consegue alterar os circuitos mentais da pessoa, se a gente dissesse resumidamente, né, determinadas áreas. Tá? Então, existe aquele meditador de ocasião, que começou agora e já está há poucos meses, é um tipo de efeito. Existe aqueles meditadores que já têm mais de 5 anos, é um outro tipo de efeito no cérebro. Agora, dizem que os meditadores profissionais, assim, aqueles que têm mais de 10 mil horas de meditação, porque o pessoal começou a especular uma coisa aí que 10 mil horas, você para ser mestre em alguma coisa, um mestre no violino, no futebol, em qualquer coisa, você tem que ter lá muito tempo de prática. Tem que ter bastante tempo para você poder dominar, né, com maestria alguma coisa. E os meditadores assim, de mais de 10 horas, os meditadores budistas, transcendentais, eles têm alterações permanentes, isso conseguiu se ver em algumas pesquisas, né, nos seus circuitos cerebrais. É uma coisa interessante, né, de você conseguir já ser invasivo, né, nesse aspecto. Né, Então, hoje, né, as ciências, né, as neurolinguísticas, né, diversas, né, e as ciências cognitivas, né, especializou muito, né, nesse aspecto que no fundo é behaviorista, né, cognitivo, né, da cognição, né, você está ali como tudo, né, porque ele faz estatística disso e tem equipamentos para isso. E ninguém fala de Freud. Olha, meu amigo de Freud, a turma lá não quer muito saber, embora tenha muitas sociedades de psicanálise. Tá? Ele é o psicanalista, né? Não, nem aí, né? Porque que a turma está dizendo. Então, quer dizer, voltando aqui ao espiritismo, né? Ele foi uma tentativa que se deu, e você hoje consegue fazer, no modo científico, algumas experiências com um modelo científico, que é o que Alexander Moreira Almeida está fazendo, mas eu só conheço ele, né, fazendo isso numa forma que a gente possa defender, né, como uma metodologia aceitável, né, mas é muito complicado você considerar o espiritismo como ciência. Isso não é como usar a metodologia científica, esqueça. É muito. Você não vê isso. Você pode ir em qualquer centro espírita, você não vê. Você vê mais um assistencialismo e você vê mais o aspecto religioso.
Aí bate lá o IBGE na porta, então, qual é a sua religião? Eu diz, sou espírita, né? Ele considera-se como religioso e não tem nada errado e negativo nisso. A gente está só fazendo uma separação meramente metodológica, né? Não me levem a entender que eu estou criticando religião e nem tem o porquê, né? É uma coisa que você tem que olhar, é uma coisa que leva a coisa a uma conexão maior, né, das pessoas. Então, é uma coisa que, ela, quando não é sectarizada tudo, ela engrandece, né? A religião, ela leva a um ecumenismo, uma espiritualidade. Hoje você tem muita conexão entre ciência e espiritualidade, que é outra coisa não é religião. De religião, né? Então, né? Aí eu queria até que Walter, né, ele fizesse assim, uns comentários sobre espiritismo, espiritualidade e ciência, né, e espiritualidade também. Agora, já que o Horácio está aqui, por que é que você está oculto? Por que é que você está oculto? Não tem nenhum comentário a fazer? Nós estejamos perto da hora, né? Mas faça alguma coisa. Já estamos... Você não é uma aparição. É uma aparição. Então, pronto. Então, não vou fazer pergunta aparição. Aí, Camilo, você quer fazer algum comentário que você estava aí? Deixa eu responder. Sim. Está ouvindo? Estão me ouvindo? Aí a gente fala Camilo e depois Guaraci, por favor. Muito além. Como por falar em religião, né, cada um tem a sua. Eu sou democrático, respeito todas elas. E quero dizer que não sou apologeta. Camilo, Camilo fugiu sua voz, ninguém está ouvindo, não. Está ouvindo, não? Podia repetir? Agora sim, agora sim. Está me ouvindo? Sim. Estamos. Sim? Oi? Sim. Tá ouvindo. Eu acho que, Camila, eu vou passar para Guaraci. Eu vou passar para Guaraci para ver se depois você consegue recuperar o som. Né? Aí eu passo para Guaraci e depois volto para você, tá bom? Por favor, Guaraci. É um prazer estar aqui em conjunto com a nossa equipe. E realmente são tantos fatores a discutir que o tempo é curto. Mas, veja bem, nós temos o livre-arbítrio se estivermos dentro da faixa da normalidade. Que também é outra complexidade da normalidade. E é bom citar fenômenos que ocorreram reais em mim, como em todos nós podemos ter, causaram a minha iniciação em parapsicologia. Quando eu estive terminal no MD Anderson, em Houston, no Texas, fruto de acidente de futebol, fruto de separação de fatores múltiplos, em 12 dias eu levei minha Cristina, minha filha Cristina, que faleceu há pouco tempo, por erro médico, inclusive, errar humano, quem é que não era? E eu, depois de todos os 3 médicos, o Dr. Samuel da Inglaterra, disse que eu estava terminal. Minha filha começou a chorar, eu acalentei e disse aos doutos, eu estou na vida, tenho muita fé em Deus, que é amor, em mim mesmo e no Senhor. E na direita lutar. Enquanto a minha mente estiver sã, sabia? Mente e corpo, né? Corpo e mente. Irei lutar. E nesse período, cada 4 meses que eu passo de 80 a 86, interno, com um mês de descanso, apareceram fenômenos em mim surpreendentes. Um musical. Eu dormia a música bem completa, letra e melodia. Eu consegui gravar, porque eu não estudei música.
canto por aqui, por aí, mas nós tivemos 40 melodias. E criei um CD, dádivas, e distribuía para os amigos sem interesse econômico. E outro, eu fui assistente de farmacologia com o Dr. Brito, na faculdade, e criei, achamos que eu era um robô, penetrei no meu corpo, sabia que estava contaminado da cabeça aos pés, até morfina e 5 drogas experienciais ainda, que eles disseram. Comecei a puxar as partículas cancerígenas para minhas mãos, espremendo-as lenta e gradativamente para que não contaminar e orando. A força da fé é muito importante. Esse método, eu depois descobri que muitos tempos atrás, os yogis, os tibetanos, os Vedas, já faziam. E então, eu criei um método chamado Método Alternativo de Curas, e conversando com 40 pessoas do Instituto de Parapsicologia sobre esse método alternativo de cura, um deles depois disse que gostou muito da minha conferência, queria me visitar, o Antônio Mota Barbosa, professor de patologia da Universidade Federal de Medicina. Foi professor do meu genro, professor de várias pessoas conhecidas. Era conceituadíssimo. É um prazer você me visitar. E ao me visitar, ele mostrou um câncer na próstata, ele dava isso no ombro. Até então, eu ensinei um método, usando um trecho, capítulo 12, 13, 14 de São João, usando as mãos. 3 anos depois, eu terminei o consultório quase chorando, me abraçando, me agradecendo. Doutor, não tem nada que me agradecer. Eu que agradeço a Deus, que amor, encontro merecedor dele, e ao Senhor que acreditou no que eu falei. Eu sou um mensageiro. E agradeço, porque se todos nós soubéssemos a força que possuímos dentro de nós, você é capaz de desmaiar. Desmaiar assim, eu não usei a medicina, doutor, eu não mudei o senhor fazer isso. Me desculpe, o senhor fez uma aberração científica. Mas fiquei com nada. Então, o senhor fez melhor do que eu. Eu passei de 86, gastando, viajando, sofrendo, e o senhor fez mais depressa. Depois ele veio para a academia perguntando licença, da qual eu sou sócio emérito. Ele me isentou de culpabilidade, disse que foi imprudente, mas ficou curado. Esse foi um fenômeno maravilhoso. O outro foi um primo meu, rapidamente falando, com câncer no cérebro, e Otália, minha irmã, falecida. Eu falei, vamos fazer uma rifa para ajudar esse filho. Quando vem com o negócio de rifa, não, mamãe era presidente da UTC da Penha, fazia caridade, entendeu? Tinha aquela suada, levando desaforo, me deu um talão que vem vários bilhetes que eu compro. Aí ele veio me receber. Eu estava com a Antonieta, esse faltou inversão, Antonieta na cadeira. Aí me deu aquela vontade de eu falar com ele pessoalmente. Pedi licença na cadeira, tirei a luz, atravessei a rua, já estava com câncer na cabeça, já estava de cabeça raspada. Só que eu esperei, demorei dentro de meia hora, quando eu voltei, pedi desculpa à cliente. 3 anos depois, eu com a Antonieta na cadeira e houve um telefonema, mas só queria falar comigo. Na 4ª vez, eu pedi licença à Antonieta, pedi as luvas e falei por telefone. Ele agradecendo veementemente aquilo que eu tinha transportado para ele. Nada você tem que me agradecer. Eu tenho que agradecer a Deus enquanto fornecedor dele, como mensageiro, para transportar para você e agradecer a você também. Você foi capaz de segurar. Quando nós desligamos, eu fiquei emocionado e voltei para a Antonieta. Antonieta, sabe quem ligou para mim? Aquele primo nosso aqui ele não estava doente, câncer. E sabe alguma coisa? Você inconscientemente estava no começo. Inconscientemente você estava no fim. Você inconscientemente fez parte do processo de cura. Ela ficou emocionada. É muita coincidência. São chamadas coincidências, depois criaram um livro, coincidências significativas. A mesma coisa aconteceu também, para finalizar,
Eu fui vice-presidente do Lions, no Novo Velho, mas eu tenho um grupo assim muito vaidoso, muito de oferecer viagem para o Chile, para conferências, então eu não gostei do comportamento e deixei. E tem um cliente que mora na França, Tolentino, ligou para mim para fazer comparação analítica econômica do tratamento de implante, enxerto, essas coisas. E o meu preço ganhou. Ele, como tinha filhos aqui em Pernambuco, veio para cá, passou um ano se tratando comigo, Tolentino. Quando ele sai da sala de espera, se encontra com o presidente do Lions, que foi levar um neto para até minha esposa atender. A coincidência. Rapaz, todo tempo nós não vimos, foram amigos ali, antigos no banco, quer dizer, você vinha da França. O outro passou 4 anos sem vir no meu consultório. Quando voltou, se encontraram, é uma coincidência muito bonita, né? Então, essas coisas que eu gosto de informar e transportar para todos nós, o poder que cada ser humano tem dentro de si e não usam. E quando usam, acontece. E essa fé, e ainda mais, quando vocês estão conversando sobre universo, existem universos paralelos ao nosso. Segundo Mikio Kaku, no livro best-seller dele, e outros cientistas. Nós, tudo aquilo que nós viemos aqui com livre-arbítrio, não seríamos robôs, né? Vai pesar na balança divina. Se você fez, até então, porque ciência é mutante, tudo é mutante. Nós somos mutantes nas amizades, nos negócios, no amor, no sexo e na ciência também. Já temos 2 prêmios Nobel que estão condenados à lobotomia, em português, Sérgio Muniz, né? no cérebro, e a tecnologia da outra. Então, eles já estão super. E agora há uma cirurgia para tirar a gordura do corpo, estou esquecendo o nome, que também já tem seus dias contados. Impressionante essa daí. Eu tenho uma filha que fez. Eu queria só... redução do estômago, redução dos intestinos. Devido ao tempo aqui, né? Então eu queria só agora para concluir, né? Para poder Camilo poder falar. Com o doutor Jaumir, ele sempre dá um tempo meio mais curto a mim. Por favor, conclua agora, Santi. A gente está chegando a 11h30. Então, não vou nem continuar mais. Muito obrigado. Camilo, você terminou? Se não terminou, eu a gente bem quando sou. Está me ouvindo agora? Agora, Camilo. Fazendo a cirurgia para tirar a gordura. Guaraci terminou, por favor. Em se tratando da fé, da crença, eu respeito a crença de cada um. E, querendo dizer com isso, eu não sou apologeta de nenhuma religião. E não sou de defender a fé em argumento. Porque o que é a fé? A fé é a convicção resultante de um ato voluntário da vontade. Ato em virtude do qual a fé regressa sobre si mesma e toma seu próprio ato como objeto da fé dela mesma. E aqui não encontramos um caminho linear, isto é, reto, nem perpendicular, oblíquo ou diagonal para seguir. Ficamos nesse ciclo, né? E, em outras palavras, podemos até dizer um ciclo vicioso. E, por esse motivo, a distância que separa a crença da convicção é provavelmente o mesmo caminho que aquele que já conhecemos a metade e aquela outra metade
ainda não percorrido em seus extremos, subjetivo e o objetivo, isto é, a fé e a realidade. Então, as religiões têm que ser respeitadas, porque, na verdade, não chegamos à conclusão de nenhuma delas. Bom, é isso que eu tenho para falar. Muito obrigado. Obrigado, viu, Camila? Eu vou passar para a Walter, que a gente já passou da hora aqui, viu? Um pouquinho. Exatamente por isso eu estou sendo breve. Obrigado pela compreensão, Camilo. Vou passar a Walter as palavras finais, para a gente poder concluir o encontro. Ok. E só lembrando o seguinte, no próximo sábado, dia 22 de junho, né, de 2024, não teremos, porque, como aqui em Pernambuco, né, São João é um feriado estadual, e vai ser um feriadão, aí fica complicado a gente fazer a reunião no sábado. Mas no dia 29, né, estaremos aqui novamente. Então, se Deus quiser. Vamos passar a Walter, né, para poder fazer a conclusão do encontro e agradecer, né, a presença aí de todos vocês. Não, apenas tenho que dizer que essa foi a minha opinião. Já estamos com a hora avançada e tudo que foi dito não vamos repetir novamente, né? Então, até o dia 29 deste mês estaremos novamente juntos. Pessoal, obrigado. O tema já foi apresentado? Não, de sábado, o outro. Feliz São João a todos.